Linha de Frente. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Linha de Frente, neste fim de semana aqui na Jovem Pan. Hoje um super especial, falaremos sobre direito digital. Como é que o mundo do direito está se preparando para lidar com tantos avanços na tecnologia. Para isso, reunimos aqui um time de primeiríssima linha. Conosco, José Milagre, que é advogado, perito digital e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Barueri. Laura Porto, que é advogada e foi relatora da Subcomissão de Direito Digital da Reforma do Código Civil, projeto que está lá no Congresso Nacional. Luiz Augusto Durso, advogado, sempre conosco aqui na programação da Jovem Pan e é presidente da Comissão de Cybercrimes da Abracrim, Associação Brasileira de Criminalistas no Brasil. E Solano de Camargo, meu amigo, advogado de PO da OAB São Paulo e presidente da Comissão de Privacidade, Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB São Paulo. Meus amigos, que honra, fico muito feliz aqui na companhia de diletos profissionais do universo do direito digital. Tenho certeza que vou aprender muito com todos os senhores a respeito desses temas, né? Temas tecnológicos, temas que estão aí no dia a dia, cada dia com uma novidade, a tal da inteligência artificial, não se fala em outra coisa. E eu quero já começar esse nosso papo, essa nossa conversa a respeito da inteligência artificial e a sua regulação ou regulamentação, assunto que, vez ou outra, está voltando à tona. Solano de Camargo, explica pra gente do que se trata a inteligência artificial e por que é que ela deveria ou não ser regulamentada. Muito obrigado, Cuba. Na verdade, a inteligência artificial é uma tecnologia que não é nova. Ela existe desde os anos 50, as primeiras experiências de Alan Turing. O que acontece é que, recentemente, com o advento da IA generativa, né, o ChatGPT, que virou gênero, né, virou um item que todo mundo conhece, está na boca do povo, surgiu, assim, assustou a humanidade e, basicamente, assim, todos os consumidores finais nós estão podendo usar no dia a dia. E aí, na carona, veio o deepfake, veio a possibilidade de crimes digitais novos, né, os estelionatos. Então, surge aquela necessidade de se precaver como proteger os dados das pessoas, como se proteger dos novos golpes digitais. Então, e principalmente, como manter a inovação, o empreendedorismo, como é que o Brasil se situa nessa situação em que os Estados Unidos e a China têm a preeminência do mercado. Então é importante a gente ter um marco regulatório que permita não só a liberdade de expressão, mas a proteção dos consumidores. E você, Luiz Augusto Durso, qual a sua avaliação a respeito dessa necessidade de regulamentação? Porque, vez ou outra, a gente vê alguém também falando de que não é preciso regulamentar. O que acontece hoje no universo digital é o que acontecia antigamente na praça pública. E a lei já tem os seus mecanismos suficientes para tratar de todos esses ilícitos, sejam ilícitos administrativos, ilícitos civis, ilícitos eleitorais, ilícitos criminais. Fala pra gente, Guto. Em primeiro lugar, agradecer. Mais uma vez voltar a esse programa maravilhoso, com você, nos recebendo também, figuras também que eu admiro muito aqui participando dessa mesa, para falar de temas tão importantes, porque o Solano bem lembrou, né? A inteligência artificial não é nova, realmente não é, mas a evolução tecnológica permite um uso hoje muito perigoso. Sem dúvida nenhuma, eu penso e concordo com o colega, eu acho que talvez seja unânime a resposta aqui, que a regulamentação é necessária. E não sou só eu que digo isso, a gente pode pegar a fala do próprio fundador da OpenAI, que foi um dos idealizadores do ChatGPT, e ele assim que lançou a Sora, o ChatGPT disse: regulamenta imediatamente essa tecnologia no Congresso americano. Então, é necessária a regulamentação, não porque hoje nós já temos diversos ilícitos previstos que podem, de alguma forma, serem cometidos por uma inteligência artificial ou pelo uso dela, mas porque a sua utilização de maneira totalmente indiscriminada ou não controlada é perigoso. Eu vejo até que algumas tecnologias não devem hoje nem estar disponíveis para qualquer um, porque é uma ameaça muito grande a todos nós, ao usuário, à própria realidade das coisas, né? A inteligência artificial, algumas pesquisas apontam que daqui a alguns anos, mais de 80% do conteúdo que nós iremos ver nas redes sociais serão conteúdos falsos produzidos por inteligências artificiais, e a gente nem vai se importar a saber o que é real, o que não é, o que parece ser verdadeiro, o que não parece. Então eu penso que uma regulamentação, ela permite o avanço da tecnologia, a inovação, mas ela traz segurança jurídica e também segurança para o usuário. Você bem disse, talvez ela poderia seguir sem muitas regras, mas aí para quem gosta de viver no faroeste funcionaria bem. Para quem gosta de viver numa sociedade moderna, que tem regulamentação, praticamente tudo, você sai na rua, tem alguma regra para as coisas funcionarem, eu vejo que é a mesma aplicação para a inteligência artificial.
Ô José Milagre, você acha que falta conhecimento ainda da população em geral a respeito do poder de uma inteligência artificial? Porque a palavra, o termo é muito conhecido, está todo dia na mídia, as pessoas estão falando sobre inteligência artificial, mas imagino que na proporção, a grande parte dos brasileiros, quando tem contato com inteligência artificial, a maioria está ainda ali na superfície do que é mais conhecido, do ChatGPT, por exemplo, mas existem outros mecanismos de inteligência artificial poderosíssimos que talvez ainda não estejam no conhecimento público. Talvez por isso a necessidade de uma regulamentação que abrangeria todas essas outras alternativas de inteligência artificial? Sem dúvida. Primeiramente, agradecer pelo convite, essa mesa seleta, a gente poder compartilhar esse tema que é imprescindível para a sociedade, poder esclarecer muitos temas. E eu já peguei aqui trechos na fala do Solano e do Durso que são muito interessantes e já respondendo ao seu questionamento. Quando se fala em IA, e há um consenso nosso aqui que a IA não é algo novo, isso é uma realidade. Lá fora se fala muito em redes neurais, não se fala em IA. A inteligência artificial seria mais uma das aplicações das redes neurais. E um dos vieses e uma das preocupações que nós trazemos é justamente essa, que é a inclusão social, que é a questão ética com o uso da IA. Antigamente, para que a gente pudesse operar computadores e atividades intelectuais, nós tínhamos que desenvolver programação, escrever códigos. Era como, mais ou menos, fazendo uma analogia grosseira aqui, você tinha que ser mecânico para poder dirigir um carro. E essas questões, elas estão evoluindo hoje, né? Então, hoje, a cada dia mais, nós temos IAs em menor nível, como, por exemplo, o Netflix, que faz uma seleção para você de um vídeo ou algo com base nas suas preferências. A partir do momento em que eu tenho uma evolução para uma IA generativa, em que acrescenta algo que é fundamental, que é linguagem natural, a gente quebra todas essas barreiras. Então, nós temos mais pessoas com acesso, possibilidade de você interagir com a máquina, com a inteligência artificial, como se fosse um conversador humano, e isso gera várias discussões, várias implicações, dentre elas dados. Quando eu falo em redes neurais, é importante destacar que o combustível da inteligência artificial são os dados. E se os dados são errados? Como nós vamos destreinar isso? Nós tivemos um exemplo de uma rede social que o Twitter implementou, de uma IA que ficou alguns dias no Twitter em 2016 e ela teve que sair rapidamente, porque ela começou a gerar preconceito, nazismo, sexismo, porque ela aprendeu com dados errados. Então, essa é apenas uma das preocupações que a gente tem hoje em relação à regulamentação. Eu vejo com bons olhos, mas tem que saber, tem que ser uma regulamentação principiológica para que ela não se torne obsoleta. Ô, Laura, e a velocidade que isso avança também é surpreendente, né? Se a gente estivesse falando sobre aqui uma aula básica de inteligência artificial há um ano, naturalmente a gente já estaria bem atrasado, bem defasado, né? Em meses a gente tem, assim, avanços consideráveis. Como é que você vê essa evolução tão grande da inteligência artificial? Bem-vinda. Obrigada. Primeiro quero estar aqui, agradecer o convite, uma alegria enorme participar desse programa com um tema tão incrível para todos nós e com esses companheiros de mesa. Então, é uma honra enorme estar aqui. E, sem dúvida, é um ponto muito relevante esse, né? Para que a gente tenha noção, por exemplo, o projeto de lei que está hoje tramitando lá em Brasília, ele foi, semana passada, adiado pela 3ª vez a votação. Então, isso mostra como é um assunto extremamente delicado, não é algo que a gente pode fazer do dia para a noite, que simplesmente, vamos fazer esse texto aqui e aprovar, não tem como. É algo que tem que ser extremamente estudado, delineado. Tivemos alteração na própria semana da votação no texto. Mas foi um texto que foi muito bem pensado, muito bem elaborado. Porém, como estamos aqui dizendo, né, a inteligência artificial e como toda a tecnologia e o mundo digital, ele é muito dinâmico. Então, se pensássemos, se ele tivesse sido aprovado na primeira vez que ele foi proposto lá atrás, esse PL, não tínhamos ainda a inteligência artificial generativa, o mundo não conhecia. Então, assim, de uma semana para outra surgiu o ChatGPT, que transformou todo o contexto e fez também um projeto de lei, todas as normas terem que se alterar para acompanhar isso. Então, é muito dinâmico e temos que lembrar que estamos aqui falando de um ChatGPT que a gente coloca ali um texto e tal, mas o quanto isso pode influenciar em nossas vidas é algo muito grande. E lembrando também que nós temos ainda na sociedade pessoas que não têm acesso à internet. Excluídos digitais que hoje, né, estão excluídos do mundo, podemos dizer assim. Então, eu concordo com os meus colegas aqui de mesa que é um tema de extrema relevância, que ele precisa ser regulamentado para trazer balizas
para como desenvolver isso da melhor forma. E de forma principiológica para justamente não trazer para não barrar o desenvolvimento, né? Porque, como eu disse, se tivesse sido aprovado o primeiro projeto que apresentaram, já não teríamos aí a generativa e já estaria atrasado. Então, é um tema extremamente dinâmico, né? Fala, Durso. Posso trazer 2 exemplos para a audiência entender? Porque eu acho que a gente falando do jeito que a gente começou, parece algo muito distante da vida. Aproxima, então. Vamos lá. Vamos trazer para a realidade. 2 exemplos rápidos para a audiência. Primeiro deles, ChatGPT e a generativa escreve um livro. Esse livro é vendido na Amazon, Mercado Livre, seja onde for. De quem é o direito autoral? E se esse livro for muito similar a um livro que já existe, porque a inteligência artificial aprende com dados que estão disponíveis, e como aquele autor terá algum direito sobre esse livro produzido posterior, e de quem é o direito autoral desse livro? Ele pode ser vendido livremente? Um exemplo. Segundo exemplo, a pessoa morre, e aí uma inteligência artificial produz vídeos dessa pessoa. E isso vai para publicidade na TV. Isso pode? Isso não pode? Essa pessoa que morre tem que deixar no testamento se autoriza ou não? Então, 2 pequenos exemplos só para a gente entender como isso impacta na vida. Inclusive, né? Então, já que você trouxe esse exemplo interessante, já vamos inaugurar um próximo tema aí, que é justamente o da reforma do Código Civil, que a nossa querida Laura é relatora lá da subcomissão que trata exatamente deste exemplo que nos trouxe o Luiz Augusto Durso. Muito pertinente. Que é a tal da herança digital, não é? E aí, Laura, explica, dá um contexto geral do que se trata a herança digital e como é que vocês estão tratando disso lá no projeto. Não, bom, é um tema que eu amo, né? Fui relatora dessa subcomissão, tive essa imensa honra de ter sido convidada para participar desse projeto de reforma do Código Civil. E um pouquinho antes de entrar no tema da herança digital, queria comentar sobre esse tema aqui que você trouxe, assim, de extrema relevância. Porque nós trouxemos 10 capítulos dentro desse livro de Direito Digital, que foi intitulado Direito Civil Digital. E um deles é a inteligência artificial. E nós trouxemos o quê? Princípios gerais, porque nós precisamos de muitos dos temas que estão ali dentro de uma legislação específica. Então, assim, são apenas contextos gerais para seguir uma regulamentação específica. E dentro do capítulo de inteligência artificial, nós colocamos exatamente esse ponto. A criação de pessoas, da sua imagem, tanto de pessoas vivas como pessoas mortas. Isso pode? Estamos aqui já entrando um pouco no deepfake, tudo bem? Mas não seria exatamente isso. Seria, assim, um exemplo que viram que fez o tema vir à tona, que foi a propaganda da Elis Regina ali dirigindo um carro com a sua filha, já ela falecida há muitos anos, e aí esse tema veio à tona. E aí posso criar uma imagem artificial da minha pessoa ou de alguém que já faleceu. Então, nós colocamos isso no código, nós trouxemos várias restrições e para a pessoa ter que aprovar e seus herdeiros também aprovarem. Enfim, tem vários pontos. E outro ponto bem relevante também que nós pensamos na construção, eu não sei, né? Eu imagino que todos aqui já tenham visto, que quantos Instagrams hoje, redes sociais de inteligências artificiais, pessoas que não existem, que estão ali como se fossem pessoas. Eu achei um com mais de 300 mil seguidores. Vendendo conteúdo. Vendendo conteúdo, fazendo parceria de produtos. E assim, um deles era uma moça fitness, muito sexy e tudo mais, atrai um público específico e eles vendem, a pessoa fica ali interagindo e ninguém sabe que aquilo é uma inteligência artificial. Acabam assinando alguns tipos de conteúdo pornográfico sem saber que é uma IA. Na verdade, na OnlyFans já tem pelo menos uns 100 modelos que estão. Tem uma que eu vi que está recebendo $40 mil por dia de assinantes. E que, na verdade, não é uma, de fato. Às vezes é um, às vezes são alguns, são os sócios do negócio. Vários sócios, verdade? Exato. Como é que você analisa essa possibilidade da herança digital? Não, eu acho que ela é oportuna, só acho o lugar que está errado. Devia ser na parte de sucessões do Código mas Civil. então, não é herança digital. É isso que eu estava dizendo. Essa parte da inteligência artificial está dentro da inteligência artificial, né? Falei para puxar aqui o gancho que nós colocamos essa regulamentação para trazer a nossa imagem, tanto viva como morta, e publicizar que aquilo é uma imagem criada por inteligência artificial. E aí, em outro capítulo, nós temos a herança. Mas isso, antes de você falar, só para ficar claro, Laurinha, então na proposta, no projeto, se isso for aprovado, vai depender da autorização da pessoa que vai deixar uma herança? Colocar num testamento ali, autoriza usar a minha imagem? Exatamente. Ou não? A ideia é que a pessoa autorize ou ela proíba, né? Ou já temos casos, hoje a Madonna, por exemplo, já fez um testamento dizendo justamente que ela não quer que a imagem dela seja transformada por IA, porque você perde um pouco o controle, né? Nós tivemos um exemplo, assim, na discussão.
eu sou do partido rosa, mas eu morri e os meus herdeiros estão ali com a minha imagem, que os herdeiros também vão poder autorizar no silêncio. Sim. E aí vêm e oferecem muito dinheiro para ir pelo Partido Azul. Não, ele era do Partido Rosa. Não, mas eu pago. Então tudo bem. Então vamos fazer. Nós trouxemos também essa questão de cumprir o legado da pessoa. Nós entendemos como importante para não desvirtuar, né? Sabemos como é o mundo de hoje. Ô Solano, se você vier faltar amanhã, que isso não vai acontecer naturalmente, você quer deixar sua senha dos e-mails, do seu WhatsApp para todo mundo? Hoje, como é que o direito trata esta questão e como deveria tratar? É uma novidade que, basicamente, que a gente tem a autorregulação das redes sociais. As redes sociais, elas têm toda ali uma possibilidade dos herdeiros, uma vez que acontece o falecimento, que eu espero que não seja o meu, por exemplo. Não será, os herdeiros podem entrar e transformar o perfil num memorial, né, que é como é chamado em inglês, mas essa gestão já existe. É que, na verdade, eu só acho que existe um pouquinho de espetacularização sobre certos fatos, como, por exemplo, o uso de imagens de pessoas falecidas também é antigo. A gente tem o próprio, assim, o Nat King Cole, você lembra, né, que teve aquele clipe com a filha, até antes, na época da Jovem Guarda, teve o Paulo Sérgio com o filho. Então, assim, não é uma novidade. É novidade porque usa inteligência artificial, mas o recurso artístico, ele já existia. Então, a gestão moral da imagem da pessoa falecida pelo Código Civil e pelas regras que a gente sempre teve, sempre coube aos herdeiros. Então, assim, não acho que seja uma coisa, assim, muito novidadeira. A novidade é porque a gente tem mais as redes sociais. E eu duvido que o grosso da população, quando eu falo grosso, mais de 99%, não vai fazer testamento, muito menos digital. Então, o que acontece é que, na prática, pode ser que, assim, o neto, depois de 20 anos, queira recuperar uma imagem do avôzinho, como eu vi hoje, a Lumina é uma IA generativa que faz vídeos, ela acabou publicando uma coisa, achei bárbaro, até o pessoal pode até acompanhar, tem isso no YouTube, eles pegaram, assim, uns 20 memes mais vistos aí nos últimos tempos e fizeram um filme só. Então, um pessoal já entrega alguma coisa para o outro, a menininha com a casa pegando fogo e tal. Então, você vê, essas imagens todas poderiam ser feitas com parentes. A gente tem a possibilidade de pegar um álbum de família e interagir com o álbum de família. A gente teve, né, o presidente do LinkedIn, esse tempo atrás, conversando com ele mesmo. Você viu que ele entrevistou ele mesmo? Nada impede a gente de conversar com um bisavô, você imagina? Então, eu acho que, assim, existem certas situações que eu acho que são mais teóricos, né? Porque a pessoa, depois que ela morreu, vamos combinar, né? Eu acho que ela não vai reclamar muito. Acho que a questão do zelo da herança vai caber aos herdeiros, como sempre aconteceu, né, ao longo da história. E a sua avaliação? Eu vou discordar, mas antes eu quero falar um pouquinho sobre a questão de direitos autorais, que é um tema muito relevante. Se a gente parar para pensar hoje e analisar os termos de uso das principais IAs, as mais populares e generativas, elas convergem no sentido de que você é o prompt, você dá o comando, e hoje você não precisa saber a instrução de software para dar o comando, você fala em linguagem natural e o resultado, abre aspas, te pertence. Mas ela não garante que outra pessoa tenha um outro output, uma outra saída com aquele mesmo resultado, e vocês que litiguem. Essa é uma questão que vai ser considerada à medida em que, quando você coloca um input, informações, quem garante que aquela informação não está sendo utilizada, alimentando a rede neural, e aquilo vai servir de output? Tanto que hoje é boa prática você tomar muito cuidado com as revisões que você faz de conteúdos de direito autoral no prompt do ChatGPT ou qualquer outra IA, Gemini, enfim, Copilot, dentre outras, porque existe essa preocupação sobre... Eles mesmos alertam sobre isso. Eles mesmos alertam sobre isso, e isso é uma preocupação, tanto que o New York Times processou a OpenAI justamente nesse sentido. Opa, tem alguma coisa errada em relação a esse conteúdo. Então, isso é um outro ponto, aliado a dados pessoais, aliado à ética, aliado à substituição, a risco que as pessoas correm com consultas médicas. É lógico que a IA agora criou jailbreak, consegue bloquear, você não vai conseguir uma consulta médica tão fácil, mas isso é importante. Tem uma IA aí que tem milhões de jovens utilizando, que ela criou um psicólogo online. E aí nós temos que discutir sobre a questão ética. Será que... Isso é perigoso, né? Será que a IA vai substituir? Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. Não, pode ser péssimo. Eu não Exatamente, posso, um psicólogo, um psiquiatra. Exercício ilegal da profissão. Exato. Então, esse contexto também é um contexto que precisa ser regulado, e o projeto 2338, que regulamenta a IA, tem que abordar esses temas. É um projeto que está muito inspirado no AI Act, aprovado na Europa agora, que classifica a IA em níveis de risco.
mas é importante a gente ingressar nesses dados. Mas uma questão aqui, José, porque, por exemplo, uma lei geral não vai nunca ter condições de olhar todos os problemas. Então, assim, um dos motivos que a regulação centralizada numa lei, ela é inconveniente, talvez ela nunca seja votada por conta disso, é que cada vez que surge uma novidade como um psicólogo online, você já viu que a lei não serve. Isso vai acontecer sempre. Então, o modelo americano, ele parece ser muito mais... Como é o modelo americano? Basicamente, são regulações setoriais. Então, você não tem uma lei geral como o AI Act europeu, que, na verdade, tem a pretensão de saber tudo o que vai acontecer em todos os universos, e isso é impraticável. O Brasil está querendo copiar esse modelo. Na verdade, essa questão da psicologia, os psicólogos teriam uma condição muito melhor de dizer isso aqui não pode. Assim como se fosse profissão jurídica, profissão médica, como se fossem as fintechs, aconteceu com a CVM. Então, cada setor, somado com a autorregulação, permite a inovação e não engessa. Uma lei única é impraticável, na verdade é prepotente, não tem condições, é impossível do ponto de vista tecnológico. Só uma consideração, o AI Act, ele é uma diretriz para que os estados membros, né, os 27 estados membros, regulamentem. Eu não vejo ele engessado porque ele é bem principiológico. Exatamente. E ele trabalha IA com classificação de algoritmos. Eu acho super interessante. IAs de baixo risco, até IAs que são proibidas, como, por exemplo, profiling de pessoas para fins policiais, monitoramento ativo nas ruas. Mas o risco pode mudar. Os riscos mudam, então, mas ela tem uma classificação. Mas o princípio será o mesmo. Princípio é o risco ingessa. E o outro ponto interessante é que ela traz princípios da transparência. Eu como cidadão, eu tenho o direito de saber que eu estou sendo tratado por IA, eu estou submetido a IA. Já está na GDPR. Ele traz outros princípios ligados à informação, traz princípios em relação à compliance. Então, dizer que a Lei de Proteção de Dados, ela abarca o contexto de IA, eu acredito que tem que ter uma legislação principiológica. E só pegando um ganchozinho da herança, é importante destacar um caso que nós tivemos em 2022 aqui no TJ, Terceira Câmara de Direito Privado, em que uma mãe queria o acesso ao ID do iPhone da filha. E o Tribunal de Justiça reformou a decisão de primeiro grau e concedeu esse acesso, entendendo que aquilo tem um valor digital e que o direito de personalidade, ele não é absoluto aqui, à medida em que é direito da mãe ter acesso às informações da filha. Antes mesmo da regulação da herança. Só que o projeto de Código Civil, eu discordo num ponto também. Ele só permite o acesso à herança digital com autorização. Ou seja, se você não deixou nada, um herdeiro nunca mais vai ter acesso a isso. O que vai na contramão de outras leis, como a própria Alemanha. Que vai ser a grande maioria, na verdade. Exato. Temos, portanto, dois assuntos controvertidos que eu quero jogar essa batata quente na mão dos dois aqui. Digital. A Laurinha vai resolver a batata quente da herança digital e o Guto depois sobre a regulamentação. Tem que ser concentrado ou tem que ser esparso? Vai pensando aí enquanto a Laura fala. Bom, vou falar então um pouquinho da herança digital, porque nós incluímos isso no Código Civil, na atualização do Código Civil, dentro de um capítulo específico que fala sobre patrimônio digital. E aí, nesse patrimônio digital, nós colocamos a conceituação do que pode ser patrimônio, e é muito engraçado, né? Porque esse foi um dos temas mais aclamados para que nós regulamentássemos. Foi, assim, achei engraçado, algo assim, dos juristas mesmo, né? E aí, quando eu comecei a procurar, falei com a Meta, com o Google, há quantos casos a Meta tem hoje de herança digital? E aí eles me disseram, ativos mesmo, 1. Falei, como pode a gente estar discutindo assim tanto um tema que tem um caso ativo assim no Brasil de discussão? Caso judicial? Que eles estão de fato com um problema ali dentro da empresa lidando, né? E aí foi justamente essa questão. Antigamente as pessoas não tinham patrimônios digitais. Quem tinha bitcoins, quem tinha milhagens aéreas, como isso foi desenvolvendo. Um Instagram hoje que tem milhões de seguidores, quanto vale esse Instagram? Isso é um patrimônio digital muito relevante. Então nós trouxemos vários pontos sobre essa regulamentação, dividindo em patrimônios pessoais, herança digital, né, pessoal, patrimonial e a mista, que tem um pouco dos dois. E para cada uma delas nós trouxemos um tipo de regulamentação. Algo que foi muito discutido, que assim eu concordo. Óbvio que eu concordo, né? Foi genial. Você é orgulhosa de ter colocado. Não, falar mal do meu filho não dá, né? Foi incrível. Trabalho. Trabalho incrível. Trabalho feito em muitas mãos e que foi alterado depois também pelos relatores. Mas nós defendemos que mensagens privadas não podem ser passadas aos herdeiros. A discussão foi sempre essa. Olha, você gostaria que a sua esposa, seu marido, sua mãe, seu pai, seu filho pegasse o seu celular agora e lesse todas as suas mensagens pessoais? Soubesse seus contatos. Visse o que você conversa com cada pessoa, cada foto que você tem, cada mensagem que
Porque envolve terceiros psicólogo. também, né? E justamente nós decidimos por esse ponto. Não envolve só a vida da pessoa, Terceiros. Envolve interlocutores que ainda estão aqui vivos. E você vai passar isso, e aí entra justamente nessa questão do julgado aqui de São Paulo. O direito da personalidade, o direito da privacidade da pessoa se esvaire com o falecimento. Só que será que a gente não tem que pensar isso um pouquinho além hoje com esse mundo digital? Eu morri, mas e a conversa que eu tenho com alguém ali íntima, de foro extremamente íntimo e que tem um interlocutor envolvido, não caberia ter uma privacidade? Então foi mais ou menos nesse sentido que nós trouxemos essa questão da herança. Fecha, Guto. O raciocínio é inteligente. É triste porque tem perfis vinculados a mensagens privadas que ficam no mesmo balaio, né? E aí a família não vai poder acessar o perfil em si, né? O perfil, por exemplo, no Instagram conseguiria. Conseguiria, não, mesmo mas tendo não vai acessar privada. a mensagem. Eles vão separar. Exato. A ideia é que passe a mensagem, a pessoa consiga acessar aquela rede, porém as mensagens privadas serão apagadas. Isso aqui é curioso, né? Isso é interessante. A gente, através das cartas que a princesa Leopoldina mandava para o Dom Pedro, que a gente sabe o grande papel, né? Que desenvolveu, a importância que ela teve na independência. Então, é uma questão que a Constituição já regula, a questão da personalidade jurídica, a duração da personalidade. É uma inovação, né? É uma inovação que seria contra o que a gente teve de regras civis até hoje. O fim da personalidade não seria com a morte, você teria ainda uma tutela pós-morte. Ou seja, se a princesa Leopoldina mandasse e-mails na época, a gente não iria saber do papel dela na nossa independência. 2 pontos interessantes que eu vi no projeto. Primeiro é que se em 180 dias ninguém requerer herança digital, as redes sociais não podem mais ficar com essa rede, não podem manter isso em arquivo. E isso era uma preocupação à medida em que não se sabe até quando esses arquivos, essas informações ficam lá. Isso. E um segundo ponto interessante que aí entra na seara do Guto. Crime cibernético, quando envolver fraude, golpes e o herdeiro justificar, ele vai poder ter acesso às mensagens, desde que tenha essa justificativa. Então, existe uma exceção. Tem que dizer que tudo tem exceção no direito, né? E se tiver uma ordem judicial ali legitimada, pode acessar. Então, assim, comporta esse... Já que o Zé falou, pode terminar? Pode. Com relação à regulamentação, aí eu tô com o milagre, eu acho que seja mais eficiente. Autorregulamentação, no Brasil não funciona. Eu não consigo ver um órgão de autorregulamentação que entrega um bom serviço. Não consigo, desculpa. Se a gente pegar a ANAC, a Anatel, todos esses órgãos, basta você ver quantas mensagens você recebe, quantas ligações de telemarketing e os seus problemas quando você viaja de avião. Então, E para quem está em São Paulo, lembrem da ANEEL, que cuida da nossa energia elétrica. Meu Deus. Exato. Então, eu acho que eu entendo as dificuldades apresentadas pelo Solano, realmente são complexas. Mas é melhor partir desse princípio do que deixar... Mas a questão é prática, sabe? Porque assim, você pega o modelo europeu, quantas IAs você usa generativas que vieram da Europa hoje? Né? Assim, a gente usa todas que vêm dos Estados Unidos no modelo que não é que é autorregulado, na verdade você tem regulação setorial, né, que é diferente da autorregulação. E a gente tem o modelo somada, né, somada com autorregulação. E a gente tem o modelo chinês. Então você tem os três grandes modelos. A inovação hoje no mundo, ela está nos Estados Unidos, depois a China, a Europa está bem aqui embaixo e o Brasil está imitando a Europa. Então a grande questão é o quanto o marco regulatório engessador pode impedir a inovação. Nós perdemos muitas corridas tecnológicas, perdemos a corrida das fazendas de servidores, perdemos a corrida das redes sociais, das inovações de aplicações e agora vamos perder da inteligência artificial. É que nós imitamos a Europa porque nós somos iguais. Quando a gente fala de regulação nos Estados Unidos e na China, nós estamos falando de países produtores de tecnologia e onde se coleta as informações. E onde nós queremos ser também, ou não? Ou não queremos? Queremos ser colonizados? Não, mas a gente não tem uma meta aqui, a gente não tem nenhuma Big Tech no Brasil. Temos que ter, esse é o ponto. Não adianta. Eu sou otimista, acho que temos que ter, aliás... Mas é mais fácil ser otimista. Se tiver, eu quero ser sócio. Não, é mais fácil a gente ser otimista procurando leis boas, como a Europa fez, sabendo que nós somos similares a eles. Sim. E nós somos o povo que concede os dados e estamos sujeitos a esse poder e esse monopólio do que a gente... O que surgiu de lá, de a gente possa imitar, por exemplo, uma boa tecnologia europeia de IA? Nada, de por rede isso. Social? Porque Nada. elas estão no Vale do Silício e na China.
Então, nós temos que imitar quem? Mas Cria o... Mas eles não têm regulamentação nenhuma, né? Vamos lembrar com a criação da lei, a gente não nasce o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs porque a gente tem uma lei. Ao contrário, o ambiente regulatório que cria a tecnologia. Nós tivemos uma LGPD altamente influenciada pela lei europeia, não foi pela lei americana. Meus amigos... E a LGPD está tentando assumir a regulamentação da IA. A NPD está dando conta do trabalho de regulamentar proteção de dados? É essa pergunta que eu deixo para vocês, para querer assumir a regulamentação da inteligência artificial. Só me fica muito claro uma coisa aqui. Regulamentação de tecnologia, de inteligência artificial principalmente, de redes sociais, não se pode votar em regime de urgência, meus amigos. Não. Esse debate aqui tem que acontecer no Congresso. Não é possível. Mas, se aqui numa mesa com 4 especialistas, tantos pontos de discussão nascem, como é que os nossos deputados, que nem são especialistas, votariam isso em regime de urgência, como pretendeu o nosso Congresso Nacional? Não é verdade? Nenhum sentido. Na verdade, assim, não faz... Fica a dica aí pro nosso Congresso. Faz uma audiência pública, chama o Solano, o Zé, o Guto e a Eles fizeram 12 audiências públicas, só para constar. Não estou defendendo... Muito pouco. Tem que ter mais. Defendendo que façam em regime de urgência, que seja suficiente, mas só para trazer essa informação que tiveram, acho que 12 audiências públicas, salvo engano. Mas é que o tema é muito complexo, ele precisa ser sedimentado, não tem jeito. E boa vontade existe. Eu acabei de chegar da China. Se a gente seguir as leis chinesas, eu me preocupo muito, porque a gente está falando de PL das fake news e também PL relacionada à IA. Eu espero que nós tenhamos uma lei muito diferente da lei chinesa. Agora, para avançar aqui, e deepfake, hein? Explica aí, Guto. Deepfake. E principalmente a importância disso neste nosso ano de 2024, vez que temos eleições que poderão ser impactadas pelas tais Animado. Eu vou começar ao contrário, é muito interessante. Eu sempre tive um olhar preconceituoso de deepfake. Sempre tive na minha cabeça que o significado de deepfake seria um conteúdo falso, produzido por inteligência artificial, ou seja, de imagem e voz, que era usado para ilícito. Mas aí eu conheci uma figura, algumas, né, que estão ganhando bem, estão trabalhando com deepfake, e aí o Solano até já ventilou algumas ideias. Por exemplo, você falou, imagina conversar com o meu bisavô. Ele teve uma experiência muito legal de deepfake, que uma família perdeu um filho, o menino tinha 20 anos, e ele foi contratado para apresentar uma deepfake que seria esse filho que faleceu falando com a mãe, se despedindo. O vídeo por deepfake. E ele vendeu esse conteúdo. E foi super legal a experiência. Então, deepfake também é a entrega de um conteúdo que pode ser usada para coisas... Tem deepfake do bem, então. Tem. Agora, qual o problema, né? Qual a preocupação do TSE, que inclusive proibiu o uso de qualquer tipo de deepfake nas eleições? É o uso para o mal. É o uso de você criar um conteúdo com a imagem de alguém ou com um candidato falando alguma coisa que prejudique ele, colocá-lo numa situação vexatória, numa situação criminal, e isso viralizar nas redes sociais sem muito controle, até porque a gente sabe que grande parte do conteúdo viral de política está no Telegram, está em ferramentas criptografadas e a gente não tem muito controle. Outra coisa, o TSE, ele coloca regulamentação, ele regula o sistema dentro da campanha e dos candidatos. Então, quem não pode fazer deepfake são os candidatos que são, inclusive, aqueles que poderão ser punidos pelo TSE. Sim. E a população. E se um adolescente resolver fazer vídeos de candidatos por aí e divulgar isso nas redes sociais? Isso é muito preocupante. E aí a gente volta, até o que o Milagre falou, a qualidade. Hoje, qualquer antigamente, para eu entregar um vídeo de deepfake, seja, eu tinha que conhecer muito de programação, eu tinha que conhecer muito de edição de vídeo, e qualquer falha minha demonstraria que aquele vídeo é falso, fica porco. Sim. Hoje, com uma Sora da vida, que seja, você com comando de prompt, então faça um vídeo do Kobayashi falando isso, ele entrega isso de maneira perfeita. Perigo. Então essa facilidade de você ter um conteúdo de excelente qualidade, de maneira muito facilitada, de maneira muito fácil, e pôr isso nas redes sociais, isso é assustador. Só para deixar claro, não sou especialista em eleitoral, mas aquele candidato, ainda que não tenha sido o autor de uma deepfake, se ele se beneficiar desta deepfake feita por um adolescente qualquer em qualquer lugar do mundo, se ele não tomar as suas providências, ele responde. Bem dito, porque isso também pode ser uma estratégia para prejudicar alguém. Eu começo a fazer um monte de deepfake favorecendo um candidato, ele não tem acesso à informação, por óbvio nada faz, e eu ajudando, estou atrapalhando. Exatamente. Pois é. Mas é isso que mais acontece, né? Sem dúvida. Porque se nós pensarmos que hoje, com a internet, o avanço que as informações têm, e principalmente em período de eleição, se alguém aventa qualquer notícia, já vira
um palco. Imagine um vídeo mostrando de fato alguém fazendo algo, produzindo algo. É muito alarmante. Nós temos alguns dados, Koba, porque na comissão a gente monitora. 2024 é o chamado ano das supereleições. São 50 estados, 50 jurisdições que estão indo para votação desde o final do ano, né? Não são nem 49 nem 51, são 50. Então você tem Índia, Bangladesh, Paquistão, Brasil, Estados Unidos. Então o que acontece? A nossa curiosidade na comissão foi monitorar justamente a existência de deepfake, que é uma tecnologia nova, né, como o Guto explicou. E aí o que nós percebemos, assim, foi horrível, né? Muitas experiências como, por exemplo, na Indonésia, pegaram um deepfake do Suharto, que foi um ditador que morreu em 2008, e colocaram ele pedindo voto para os deputados do partido. E muita gente tem temor reverencial dele e possivelmente ele possa ter alterado a composição da Câmara. Na Argentina, botaram um candidato cheirando cocaína, um deepfake. A candidata que ganhou as eleições no México, que era prefeita do México, botaram ela vendendo um jogo tipo jogo do Tigrinho. Um jogo de pirâmide, lá uma cima de pirâmide. Então, são várias situações que a gente viu que pode ser um show de horrores. Bangladesh e Índia também aconteceu, de pegar as candidatas mulheres muçulmanas com roupas de biquíni na praia, país de maioria muçulmana. Então, o que a gente viu? Parece que aqui deve chegar, porque são eleições descentralizadas, eleições municipais, como é que vai o poder público, e muito bem, como o Guto colocou, não é o candidato possivelmente só, ou o partido político que vão fazer deepfakes. Isso pode vir organicamente e principalmente, às vezes pode acontecer até de influências estrangeiras, porque grande parte do que aconteceu em fevereiro desse ano, em New Hampshire, teve uma deepfake de voz, clonaram a voz do Joe Biden, fizeram ele ligar, né, uma ligação por telefone normal, fixo, não era nem WhatsApp, ligando para os eleitores não irem nas primárias republicanas, democratas, porque iriam ajudar o Trump. Quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Muito eleitor não foi votar porque acreditou que era o Joe Biden ligou para ele. Então você vê assim, essa manipulação que pode acontecer em 2024 é uma situação que nunca tinha acontecido antes por conta da evolução da IA generativa. Então esse é um grande desafio para a justiça eleitoral. E o problema do impacto da deepfake nas eleições é o tempo, né? Porque nessa sociedade aí em que as informações, elas não andam, elas correm aí, né, nessa velocidade impressionante, ou Milagres? Impressionante como a gente também tem que ter uma estrutura de responder a tempo para que essas deepfakes não causem estrago antes delas serem retiradas do ar também. Sem dúvida, e é justamente esse ponto que nós estamos comentando, que a regulamentação, ainda que principiológica, ela é muito bem-vinda. Imagine que todos têm acesso a ferramentas altamente efetivas de produção de conteúdo sintético. Eu não copio mais sua foto e faço uma montagem. A partir de elementos seus, eu gero um conteúdo seu. O direito não está preparado para lidar com isso. A sociedade não está preparada para discernir. Nós estamos começando agora a fazer perícias, identificar padrões. Uma das boas práticas de quem desenvolve ferramentas que produzem deepfakes é criar um detector. Eu dou um exemplo para vocês, Eleven Labs. Você consegue, com 5 segundos, 15 segundos do seu áudio, gerar outros áudios, outras falas que não são suas, com alto poder de influenciar o eleitor na hora de decisão do voto, ou influenciar a população como um todo. A própria ferramenta desenvolveu um detector. Isso vai ajudar, isso faz parte do pacote de transparência, das boas práticas de quem desenvolve IA, e isso está regulamentado. Para as eleições, a resolução 22732 de 2024 altera a resolução de 2019 e passa a prever o artigo 9C e 9E. Explica aí para a nossa audiência. A confecção de conteúdos e uso de inteligência artificial para produzir conteúdos no sentido de difamar, ofender, criar inverdades ou fake news vai gerar uma punição, não mais uma mera punição de multa. Alguns candidatos, Koba, assumiam um risco, vou ganhar a eleição. Vale a pena... Quanto que é a multa? 30 mil. Vale a pena pagar a multa para se beneficiar de uma... Exatamente. Agora não, pelo artigo 9E, a pena é cassação do registro ou revogação do diploma. Feita a investigação e descoberto o mandante ou o beneficiário, ele pode impactar na sua eleição. Então, essa é uma grande distinção, mas como o Guto bem colocou, nós estamos focados em eleições. Acabou eleições, nós continuamos um cenário regulatório incerto em relação a deepfakes. Existem 2 projetos de lei, só para concluir, 144 e 145 de 2023, que vão ampliar a pena do crime de difamação quando produzido por deepfakes, mas são projetos de lei. E voltamos para um problemão, porque a gente pega o exemplo recente de Hong Kong, um indivíduo funcionário de uma empresa que tinha alta
controle financeiro dentro da empresa, foi colocado numa sala de videoconferência com outros 4 funcionários. Ele e 4 funcionários numa videoconferência interagindo, conversando e falando. A ordem dada, ele transferir 25 milhões de dólares. Ele recebe a ordem, cumpre e executa. 25 milhões de dólares transferidos, ele descobre que ele estava numa sala com outras 4 simulações realizadas por inteligências artificiais. Exato. E ele fez a empresa perder 25 milhões de dólares por causa de deepfake. Coisa de filme, hein? Agora eu quero dicas práticas aqui para a nossa audiência. Como eles devem desconfiar dessas informações? Como eles devem se precaver para não serem vítimas dessas desinformações, dessas imagens, desses vídeos aí tão perfeitos que o deepfake pode produzir? Pois é, não, essa é uma questão. O que nós combinamos em casa, o Milagre colocou bem, se a empresa tem uma boa governança, você vai conseguir identificar. Mas a gente sabe, por exemplo, na Ásia, todas os deepfakes foram criadas em laboratórios que não têm boa governança. Então você não vai conseguir identificar com uma perícia. O ponto que eu combinamos em casa é uma senha. Se alguém assim precisar de pedir dinheiro, o cartão não funcionou, alguma coisa... Você tem a palavra-chave. Quer que eu fale com a palavra-chave? Por favor, vai, conta pra gente. E aí fica assim, então a gente já sabe se um dia acontecer de precisar de alguma coisa e tal, né? Vai ser assim, ai pai, fui assaltado, você já sabe. Será que é verdade? Será que não é verdade? É, porque a turma tá fazendo ligação com o rosto, né? Fake. São ataques faciais. Ataques faciais. E aí você vai falar, por exemplo, se você nunca escrever dinossauro voador de salto alto, eu sei que não é essa a senha, só pra dizer. E a gente vive justamente esse problema porque nós estamos com uma geração que nós não tivemos cultura digital. A gente fala em cultura de privacidade, porque a gente trabalha com privacidade, mas a gente não tem... Obrigada. Vou falar pro dermatologista que tá funcionando. Mas é justamente isso. Essa educação digital que tem que ter em casa hoje, porque eu sempre falo, né? Antigamente, o que a gente ouvia dos pais? Não entre em carro de estranhos, não fale com desconhecidos, não aceite doce de desconhecidos na rua. Tem droga dentro. E tem droga, sabe? Eu nunca parei pra pensar o que tinha dentro do doce, eu só não aceitava. Hoje, o que tem que falar com um filho, com uma filha dentro de casa, né? Essa pessoa que você tá aí conversando no joguinho, 24 horas, não passa o endereço da sua casa, não manda foto do cartão, não mande um nude. É o tipo de conversa que hoje acontece. É o golpe da novinha, que dá o golpe da vez. Você deve ter pego lá algum caso desse. Quando o cliente quer reunião para ontem, a gente já sabe. Golpe da novinha. O problema de tudo isso é que esses procedimentos, essa governança funciona para fraude, crime cibernético. Agora, nas eleições é difícil, porque como você vai saber que, por exemplo, uma figura pública, um grande político ou uma grande celebridade se manifestou politicamente, fez ali uma publicação apoiando ou não. E existe a questão da polarização. A pessoa quer acreditar naquilo, independentemente de ser... E essa própria resolução, né, do TSE trouxe também a questão da manifestação de figuras públicas, que podem figuras públicas se manifestar... Os influencers. Os influencers, qualquer figura pública pode se manifestar desde que seja gratuito e voluntário, tá? Como que você prova, até provar, né? Foge muito do controle de todo mundo, né? Exato. E olha, dos 40 países que a gente analisou que vão ter eleições, só o Brasil tinha uma regulação específica de propaganda eleitoral envolvendo IA. Eita. Significa que estamos bem aí? Então, na medida do possível, sim, significa. Olha só! Que bom! Mas porque está desconcentrado. Se tivesse concentrado, não estaria. Eu sabia que ia vir mais uma crítica dele. Eu sabia. Porque, lógico, o Tribunal Eleitoral tem muito mais condições de ver os problemas eleitorais do que uma lei. Mas, enfim, de qualquer forma, o grande ponto aqui acontece é que a gente não está preparado justamente para os deepfakes orgânicos criados pelas pessoas que são os eleitores ou mal intencionados, e principalmente influências às vezes de outros países, porque existem muitas denúncias que, por exemplo, existem ataques, né, da Rússia, sejam privados ou do governo, na eleição americana. Isso acontece às vezes desde 4 anos atrás. Eu tenho uma teoria sobre isso. Deixa porque eu vou até te devolver a pergunta. Vai lá. Eu tenho uma teoria seguinte, vai ser difícil checar tudo. Nem com esses órgãos de checagem de fatos, eles não conseguirão, porque não há mão de obra suficiente para checar se nós tivermos 1000 vídeos diários que a gente tem confiança. Aí tinha que usar inteligência artificial para checar. Essa é a teoria. É exatamente a minha teoria. Exatamente. A minha teoria tem que ser, né? A minha teoria é que a única solução é criar uma ferramenta de inteligência artificial que consiga checar esses vídeos. Falar das coisas boas da porque se depender de perícia
perícia, não tem mão de obra suficiente para entregar uma perícia. Existem aquelas frases, o próprio Elon Musk pediu para suspender a IA por 6 meses, para que fosse regulamentado antes de entrar. Mas porque ele estava atrasado. Porque ele estava atrasado com a Microsoft, com a ChatGPT. Mas o próprio Sam Altman, salvo engano, já disse, né? Ela vai acabar com o mundo, mas antes surgirão grandes empresas. Essa visão pessimista, a gente tem que pensar o lado bom da IA. Vamos falar bem da IA. A IA hoje vem sendo usada para otimizar sites, para impedir invasões, para otimização de códigos de segurança. Diagnóstico de doenças. Não, diagnóstico de redes, não diagnósticos médicos e principalmente o que você disse, detectar a IA. Eu vou dar um exemplo para vocês. A criminalidade já está abraçando a IA, com força total. O Anuário de Segurança Pública mostra o Brasil crescendo 65% em número de crimes cibernéticos, o Guto sabe disso. A Fortinet detectou agora aí também o país como um dos principais países em número de golpes financeiros e dado pessoal vazado, né? Ou seja, mais de 2 bilhões de dados vazados em 2023. O Brasil está na frente de 244 países e o bandido ele pegou a IA para isso. Explorando, inclusive, a tragédia do Rio Grande do Sul. Quem não viu a venda de ar-condicionado numa rede social, que eu não vou citar nomes, a R$ 189 para ajudar as pessoas do Rio Grande do Sul, uma figura pública falando sobre isso. Então vamos entrar nesse tema aí, meus amigos. Os golpes que são dados nas redes sociais, pela tecnologia e, às vezes, envolvendo, inclusive, personalidades, influencers, o meu querido Solano. Nós recebemos todo dia reclamação, principalmente chega pela imprensa, do seguinte, por exemplo, sorteios. É possível fazer um sorteio online de uma Lamborghini que tem 10 mil números ou de um apartamento? É a questão dos bingos digitais. E a gente sabe que são todas são todos atos ilícitos. E, na verdade, o que acontece? Existe uma situação imensa, até no TikTok tem muitos perfis que são especializados em analisar essas promoções que, na verdade, não existem, são fraudulentas, muitas delas usando os influencers digitais, com 10 milhões de seguidores, 8 milhões de seguidores. E aí, assim, é uma situação que cumula, né? Você aproveitar dos seguidores que acreditam, né, que gostam do influencer, para você vender fraude. Então, é uma situação terrível e que eu acho assim, nós estamos vivendo uma inundação de casos assim. Praticamente todo influencer, hoje em dia, faz promoções, isso é normal. Agora, a quantidade de promoções associadas com entregas que não existem, produtos fraudulentos, ou principalmente em casos de contravenção, né? Que é o caso de sorteio, que não tem nada a ver. E fala, não, é sorteio com o número da caixa, como se isso resolvesse o problema, né? Como se fosse registrado. Ô Guto, você que está na televisão todo dia ajudando a população a não cair em um golpe novo, como eles são criativos, né? Toda semana, todo mês tem um tipo de golpe diferente na praça. O problema é que foi a união terrível das coisas, né? Porque quando a gente começou, o Milagre também está muito tempo nessa área, a gente via uma tendência do spam, genericão. Então era muito simples você educar a população para se afastar do problema. Depois eles até começaram com falso sequestro pelo telefone, mas algo que era facilmente detectável e afastável, né? Então você conseguia de alguma forma lidar com isso. Qual foi o problema? O problema é que com o avanço da tecnologia, a inserção do mundo digital em tudo e, sem dúvida nenhuma, vazamento de dados, a questão da engenharia social se tornou muito mais eficiente. O que significa isso? É muito melhor eu atacar uma pessoa com um empenho muito grande. Eu até contava um caso aqui para o Milagre, antes da gente começar, que o indivíduo ficou 30 dias, com um mês, monitorando uma empresa, detectando troca de e-mail para mudar um invoice para conseguir ele desviar um valor de um pagamento de um fornecedor fora do país. 30 dias de empenho para uma vítima. Antes ele tentava vitimar milhares de pessoas em 30 dias. Então essa mudança de vazamento de dados, exposição digital, inclusão digital de fato das pessoas, a gente tem um problema muito grave. Não é à toa que quando a gente recebe um WhatsApp hoje de fraude, a gente não recebe aleatório. A gente recebe com a foto do nosso parente, com o nome do nosso parente, engenharia social. Isso uniu com IoT, com a internet das coisas, com vazamento de dados e agora com inteligência artificial. Então realmente é um cenário, e eu gostei que o Milagre tentou mostrar um lado positivo de tudo isso, e há, sem dúvida nenhuma. Existe um lado positivo de IA de EA. E existe um lado positivo porque realmente tem a democratização do ensino, acesso. Hoje dá para fazer curso em Harvard de graça pela internet, se você quiser. Sim. Basta querer. A questão é que, sem dúvida nenhuma, a gente tem um país com pouco conhecimento digital
inserido obrigatoriamente nesse mundo com internet bank, redes sociais e sem educação digital, né? E os golpes muito sofisticados, com base ainda baseados em vazamento de dados. Aí a gente caminha um pouco pelo que falou a Laura bem no começo, que é a falta de conectividade ainda que a gente tem, não universalizada no Brasil. Muita gente ainda sem acesso à internet. Mas é menos da metade da população, tá? Menos da metade. Em relação à internet móvel, a gente tem mais 60% da população do Brasil. Isso ainda significa cerca de 80 milhões de pessoas. Muita gente na sociedade. É uma Alemanha, exatamente, que não tem acesso. Nós estamos aqui agora em São Paulo, num lugar assim, no centro da cidade, da Avenida Paulista. Olha qual é a nossa realidade. Mas qual é a realidade de todos os brasileiros? É algo muito amplo. Laura, e aí quando eles têm um pouco acesso, falta a outra coisa que você disse, que é a tal da educação digital, né? Como que a gente está caminhando com a educação digital? Bem devagar. Ou seja, não estamos caminhando. Não estamos caminhando, precisamos melhorar a educação digital. Hoje, o que nós temos de educação digital é o que vem de casa, né, dessa conversa até que foi comentada de, vamos combinar uma senha, o que é super válido, né, de combinar senhas, mas até que ponto isso resolve uma questão? Eu tenho, assim, idosos que mexem no celular, que recebem um link, que vão clicar no link e vão entrar. Isso é muito importante, acho que ela pegou no ponto, os idosos que migraram para as redes sociais. Exatamente, nós temos uma sociedade hoje de natodigitais e de pessoas que passaram no meio disso. Natodigitais. Os tiktokers. TikTok. É o pessoal que faz coração assim. Os natodigitais e os velho digitais. Sim. Exato, e tudo isso, estamos nós no meio dessa transição, sem uma cultura estabelecida de direito, de mundo digital e de cultura digital. Então, é muito difícil conseguir compatibilizar tudo isso, porque ao mesmo tempo que nós temos as pessoas que nem estão incluídas, temos natodigitais, temos idosos que não têm o menor conhecimento sobre isso, isso tem que ser melhor explorado pelo Estado. Eu trago sempre essa questão que eu acho que tem que ter essa educação, tem que ter esse desenvolvimento. Trouxemos algumas pinceladas também no código, mas é algo que tem que vir, uma educação tem que vir do Estado. Isso tem que trazer essa realidade para todo mundo. E aí a Laura fala da educação, que é a prevenção, Zé, mas depois a gente tem também a repressão aos crimes digitais. Sim, e no meu ponto de vista, aí a gente está devagar mesmo. Muito. Se lá a gente está a passos lentos, aqui a gente estamos a 100 passos, estamos parados. Andando para trás, na verdade. Estamos regredindo, porque isso só tem crescido tanto, porque também há uma certa certeza dos delinquentes de que serão punidos, né? Porque imagine só hoje uma polícia com déficit, com falta de preparo suficiente para lidar com esse tanto de informação nova, tipos novos de crimes aí. Você que é um perito, você não acha que a gente poderia também começar a melhorar a nossa repressão aos crimes digitais? A gente tem aqui no estado de São Paulo já alguns passos. Estava brincando que estamos regredindo, mas, por exemplo, a gente tem algumas polícias especializadas. A DCSAI. Que é uma delegacia, não é? De Polícia Civil especializada. Mas ainda assim, existem critérios para que você consiga uma investigação na DC Cyber ou em outras delegacias. Não é aquele estelionato que o brasileiro está sentindo na ponta hoje, o furto mediante fraude, que as delegacias especializadas vão apurar. E o Guto pode falar sobre isso. Mas a questão investigativa ela é interessante, porque isso que a Laura colocou, o Marco Civil prevê lá num artigo esquecido, né? Lei 12965 de 2014, que o Estado iria promover ações de conscientização, capacitação para educação digital. Isso nunca saiu do papel. Está também na Política Nacional de Combate aos Crimes Cibernéticos, que foi, salvo engano, sancionado pela Dilma. Exatamente. E também falava de o problema é legislativo, regulatório, de maneira alguma. Em 2012, nós temos a Lei Carolina Dickmann, com base em um caso que, se estivesse em vigor à época, sequer faria frente às pessoas que foram investigadas. Uma lei que tramitou em tempo recorde, em um ano. Atualizada agora em 2021, Lei 14.155, criando o estelionato mediante fraude, ou chamado furto mediante fraude, a fraude eletrônica, agravando as penas quando cometidas com idosos, penas que podem chegar a 8 anos de reclusão. O problema não é pena, o problema não é punição, o problema é justamente a estrutura, é alcançar. Hoje o jovem, e o perfil jovem, que é o clonador de cartão, que é aquele que está vendendo info, que são dados vazados de banco, aquele que está dentro, ele hoje tem uma sensação plena de impunidade. Ele nem vai mais para a Deep Web. Se você for em algumas redes sociais, alguns comunicadores, a venda de dados está a céu aberto. E o que o Guto e a Laura colocaram. No Telegram, não é? A venda... Também. Né? Também, eu não falei aqui, porque a gente foi alinhou no começo, né? Mas já que você falou, o Telegram... A céu aberto hoje, você consegue colocar lá e você vende, você tem info, RG, foto com selfie.
Isso abastece o crime digital. O crime ele não seria tão efetivo, tão lucrativo, dar dinheiro é lucrativo hoje ser um estelionatário, um criminoso digital, porque o dado abastece, quando alguém liga para você, já tem sua informação bancária, sua conta, seu cônjuge, sua transação, o nome do seu gerente, isso desarma qualquer possibilidade de você reagir a um golpe desse. Exato. Solano, e aí como é que faz? Porque eu fico impressionado, alguém faz um Pix ou paga um boleto, poxa, caiu na conta de alguém, não é possível que essa conta não tenha um CPF, não é? Não é possível que depois dessa conta não saia para outra conta, que tenha, que vai para outro CPF. Não é possível que em algum momento alguém foi lá e pegou esse dinheiro, como é que não chega, não deixa esse rastro, Solano? Só assim me permite, o Banco Central, quando disponibilizou o Pix, foi meio abrupto, né? Temos Pix. E é uma ferramenta maravilhosa, não estou criticando a ferramenta em si. Verificaram aí os problemas posteriores. Opa, vamos colocar limite de transferência na madrugada, etc. E vamos lançar um mecanismo para acabar com a fraude. Mecanismo Especial de Devolução, o MED. Saiu uma pesquisa no mês passado. Sabe quantos % das reclamações no MED ou dos acionamentos do MED foram resultaram na devolução do patrimônio? 9%. Então, 91% nós temos de pessoas reclamando para o MED e não funcionando. Então, o dinheiro cai, o dinheiro está na conta, poderia voltar, poderia ter um bloqueio temporário, mas na prática não acontece. Só trazer esse dado do MED que é interessante. Tanto que eles estão lançando o MED 2.0 agora, para tentar, a partir de 2025, para tentar melhorar, inclusive, o bloqueio cautelar, que é quando o banco tem inteligência que aquela transação diverge do comportamento habitual e bloqueia sem a necessidade da vítima. Que é feita com uma inteligência artificial, olha só. Que deveria funcionar bem. Esse é o uso positivo da IA. Temos muitos usos positivos da IA, gente. Não vamos... IA é boa também. IA é boa, vamos esclarecer. Mas mesmo assim, independente se funciona ou não funciona o tal do MED, que é a devolução do Pix, o rastro, para mim, é impressionante como eles não conseguem chegar, Solano. Exatamente. Como? Assim, o grande ponto é assim, o Brasil, como todos os países do mundo, teve que se digitalizar obrigatoriamente com a pandemia. Sim. E o país, assim, não estava preparado. A questão da educação digital, ela pressupõe que existisse uma educação formal, existisse, assim, um letramento prévio. Então, às vezes, o brasileiro não tem aquela condição de ter estudado, de ter todo... E aí, do dia para a noite, ele teve que se digitalizar. E aí, hoje em dia, você não tem, assim, o dinheiro físico, o dinheiro é digital, tem que ter uma conta digital, você leva ao banco no seu celular, você não usa dinheiro físico. Então, isso catapultou, e você vê toda a origem desses golpes, por trás da engenharia social que o Guto comentou, que é o velho estelionato. Então, o pessoal continua caindo em certos golpes que eles só mudam de roupagem, mas sempre tem estelionato por trás. É a mesma questão de você enganar. Eu estava brincando com a história do golpe da novinha, que a gente recebeu só... Explica melhor. Só a semana passada foram 5 situações, basicamente o seguinte, né? O pessoal 50 mais, 60 mais, 50 mais, entre os quais eu me incluo, indo, né, para as redes sociais. O que acontece? Chega lá, o pessoal vê pelas fotos que o pessoal expõe que tem família, que é casado, que tem filhos. Essa é a vítima perfeita, mais de 60 anos, com filhos. Aparece uma foto pedindo amizade de uma novinha, que começam a conversar, né? No privado, chega uma hora que trocam nudes. E aí o que acontece? Essa novinha, alguém da família da novinha, pode ser um policial, alguém liga para o sujeito que mandou o nudes, dizendo, olha, a menina é menor de idade. Na verdade, não existe a menina. Na verdade, é uma quadrilha, por trás é fake, e eles começam a extorquir, dizendo que a menina está internada numa clínica, que os pais têm que botar numa escola, e ficam pedindo dinheiro, e se você não der dinheiro, nós vamos contar para sua esposa, vamos contar para sua... Extorsão. Aí vira... Então, é uma situação... Só a semana passada, tivemos 4 casos, denúncias desse na comissão. E o que está por trás? A engenharia social é uma quadrilha. No Rio Grande do Sul, ano passado, foram presos, acho que 20 pessoas envolvidas nisso em escala industrial. Fala o trabalho da comissão nesse aspecto aí. Então, a comissão ela tem um farol, que a gente chama um farol de crimes cibernéticos, que a gente tenta monitorar reclamações. E foi muito interessante esse último trabalho que a gente teve, um trabalho específico, fundado em março, de crimes digitais contra a mulher. E a gente detectou, foi interessante, nós detectamos 40 ilícitos que mundialmente são reconhecidos, de violência digital que só as mulheres sofrem, pelo fato de serem mulheres. E que eu acho importante divulgar, nós vamos divulgar isso na forma de um artigo, de uma cartilha, que tem que botar etiqueta, para o pessoal saber que isso já existe, como o caso de alienação parental. Todo mundo sabe o que é, quando você não precisa explicar, contar toda a história. Então, assim, o fato de você ter uma maior exposição, como, por exemplo, nas eleições, as mulheres candidatas são as maiores vítimas dos deepfakes. Eita. Nós conseguimos verificar isso. Nossa. Então, assim, tudo engenharia social somado com o lado, lógico, a inteligência artificial é maravilhosa, é muito boa, mas aqui, como tem muito advogado, então você acaba falando do lado ruim da coisa, né? Mas é uma situação que precisa de letramento, de conhecimento, porque você não pode expor os seus dados, suas fotos nas redes sociais e principalmente, assim, vai mandar nudes para uma pessoa que você não conhece. E para acessar? Manda para que você conhece, né?
Perigo. Mas não mostra o rosto. Isso é educação digital, meus amigos. Ô Solano, e para acionar lá, como é que faz? Só dá aí para a nossa audiência. Então, ali no site da OAB a gente tem todos os canais, nós estamos em todas as redes sociais, procurar a Comissão de Privacidade e Proteção de Dados EIA, e a gente responde no medida do possível, a gente monitora e ajuda com esclarecimentos. E para dar continuidade agora no assunto, a violência digital contra a mulher, que tem sido uma grande realidade também aí nas redes. Solano Camargo. Exatamente. O que a gente tem percebido no nosso farol, né, que recebe as denúncias, é que, de longe, as mulheres são a que mais sofrem violência digital. A gente chama de violência digital. E que é num volume assim que a gente não... O que é a violência digital? Basicamente, é o uso dessas redes sociais, das plataformas digitais, para que você prejudique especificamente, no caso, a mulher, pelo fato dela ser mulher. Então, você tem desde o stalking, que já virou, tipificou como crime no Brasil, até o sextortion, a extorsão envolvendo, por exemplo, fotos e vídeos. Então, tem o estupro virtual, tem diversas situações que a gente percebe. Agora, nas eleições, como eu estava comentando, grande parte das vítimas de deepfake no mundo são as mulheres candidatas. Então, a gente percebe que a violência digital contra as mulheres, assim, pelo menos em 80% dos casos, acabam sendo mulheres. Isso é um índice para a gente que nos alarmou muito. Quero ouvir a mulher desta mesa. Laurinha, você está acompanhando esta temática? Com certeza. E eu digo que, né, o uso da tecnologia foi só mais uma ferramenta para trazer essa dificuldade de gênero que nós ainda, infelizmente, temos no Brasil e no mundo inteiro. E, sem dúvida, a mulher... Bom, nós, enfim, sofremos, não estou aqui reclamando, veja bem, amo ser mulher, mas sim, estou só constatando um fato de que, sim, temos muitas questões ainda a ser resolvidas e a tecnologia está mostrando que isso também é um ponto a ser, mais uma vez, mostrado para toda a sociedade. Esse estudo, inclusive, da OAB, sensacional. E nós estávamos aqui falando da deepfake, eu estava lembrando de um caso também, justamente. As mulheres já sofreram isso de várias formas, né? Hoje, uma das utilizações da deepfake para a parte ruim, que estávamos dizendo, tem a parte boa também, é a criação da imagem da mulher ali nua, no ato sexual, para divulgar isso. O tal do nude falso. O tal do nude falso. Então, nós estávamos aqui falando do uso do deepfake nas eleições. Mas a tecnologia, o deepfake, ele impacta a vida de cada um de nós. A gente tem que lembrar que não estamos aqui falando só das eleições. Isso pode sair um deepfake de nós aqui com atrocidades. Como que a gente vai lidar com isso? E sim, hoje a mulher também no mundo digital sofre mais com isso do que os homens. O estudo mostra que isso é um fato, né? E essa questão ainda relacionada a questões sexuais ainda é muito forte com as mulheres no mundo digital. E aproveitando até o gancho da Laura, eu acho importante, assim, para quem está nos ouvindo, está nos assistindo, os pais de meninos adolescentes, conversem com eles, porque a gente está vendo uma epidemia nas escolas. O pessoal quer fazer na brincadeira e acaba manipulando as fotos e imagens das meninas. Uhum. Então, isso tem acontecido, muitas reclamações a OAB tem recebido. Então, você que é pai, você que é mãe de meninos, adolescentes, conversem com eles, não tem graça. Isso pode, assim, destruir a pessoa, a menina. Então é importante que isso seja conversado muito em casa. OAB, que estamos falando, OAB São Paulo, lá onde o Solano é presidente da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados. Ô Guto, que onda é essa de nude falso, né? A gente vê muitos adolescentes, como o Solano está falando aqui, envolvidos mesmo nisso. Acontece, essa semana aconteceu da atriz Mel Maia também, vazou um fake nude dela, também criado por inteligência artificial. Eu fico refletindo sobre isso porque às vezes eu entro em algumas redes sociais e eu me deparo com um cenário muito tóxico, né? E isso acontece, por exemplo, falando de esse machismo, esse preconceito contra a mulher, no mundo gamer. Então, basta entrar uma mulher numa sala, vários experimentos sociais já foram feitos para demonstrar como há um preconceito imediato. Entrou uma mulher na sala, ela joga mal, ela não tem que estar aqui, e isso vai só piorando, demonstrando exatamente esse machismo. É engraçado, porque esse mundo tóxico, eu fico pensando se a culpa seria das redes sociais ou é do próprio ser humano. E, a meu ver, é do próprio ser humano. O Milagre deu o exemplo que a gente colocou uma inteligência artificial para interagir com as pessoas e você disse de maneira muito leve que ela teria aprendido com dados errados. Na verdade, eu acho que ela aprendeu com as pessoas erradas. Só que as pessoas que ensinaram aquela inteligência artificial a xingar, a ser tóxica, a ser machista, homofóbica, ela, na verdade, aprendeu com uma boa parte da internet. Hoje existe esta parte que se sente, de alguma forma, protegida por estar
atrás do computador e ela demonstra esse tipo de sentimento, esse tipo de preconceito que já existe ele só põe para fora. E esses machistas estão aos montes na internet. Lamentavelmente, é um ambiente mais tóxico para as mulheres. E quem não viu, né, o robô que passou a mão numa repórter, acho que foi em Dubai, salvo engano. Robô? A repórter estava na frente do robô, sexual de um robô. Fazendo ali a reportagem, o robô passou a mão na repórter. Agora, o robô aprendeu isso de alguma forma, foi colocado. É a questão da responsabilidade algorítmica, que, aliás, não está prevista em nenhuma lei de proteção de dados. É importante a gente ter um regulamento sobre isso, que é justamente a responsabilidade civil de quem desenvolveu, de quem implementou, de quem passou aquela instrução, né? É algo que precisa ser apurado. Porque o robô, ele aprende a partir de um comando. A diferença de um software para um algoritmo de IA é essa. O software ele tem ifs e elses, são programações que são passadas. Ele não consegue contornar todas as rotatórias de São Paulo, por exemplo. A IA não. A IA trabalha com sensores, com dados, ela lê aquela rotatória e ela consegue fazer. A grande diferença é essa. Nesse caso é uma programação fechada e aqui não, ela aprende com os dados. Essa é a diferença da IA. É isso, a responsabilidade da construção do algoritmo é que se discute nos projetos que regulam a IA. E eu acho importante também trazer essa discussão e mostrar assim, existe uma violência maior contra mulheres no meio digital. E a questão do machismo estrutural. Então, por exemplo, eu dou uma aula na faculdade, que eu falo de engenharia de prompts, eu gosto de fazer as imagens em inteligência artificial. Eu estava falando um monte de coisa, teve uma aluna que perguntou, por que em todas as suas imagens só tem homem? E eu não tinha percebido. Porque se faz com prompt em inglês, né, questão de imagem, você põe lawyer. Lawyer em inglês pode ser tanto homem como pode ser mulher. Não tem artigo como no português. Sim. E eu não percebi. Para a inteligência artificial, advogado era sempre homem. Quando a pessoa me levantou que eu percebi, porque até então... Opa, então quer dizer que a inteligência artificial já é vítima do viés. Do racismo, machismo estrutural. E eu ia falar justamente do preconceito racial também, que acontece muito. A gente chama de preconceito algorítmico. Então é transmitido o preconceito, que seria o viés de um preconceito, de um machismo, para o algoritmo. Que toda IA tem viés, isso é normal, Sim. Isso não existe uma IA sem viés. Nada, né? Aí a questão é que, como ela é tratada por dados, os dados espelham a humanidade. E a humanidade até hoje foi homofóbica, foi racista, Então, por isso que é importante uma curadoria, não só dos dados que são utilizados para treinamento, como uma curadoria de resultados. O que falhou no meu caso foi a curadoria de resultados. Eu não percebi, até que alguém me avisou. E assim que a sociedade tem que melhorar, né? Alguém tem que avisar um outro. E o famoso, né, inteligência artificial não tem nada de inteligente, né? Justamente isso. Ela é ensinada, é colocado ali aquela informação e alguém tem que ser responsabilizado de alguma forma. E eu acho que essa deve ser a tônica. A IA não vai anular o nosso poder pensante. Ela pode nos fornecer subsídios, elementos, uma importante ferramenta, instrumento, mas nós somos humanos, extremamente humanos, e isso é fundamental. Então já vamos uma rodada rapidão aqui. Zé, então o profissional pode ficar tranquilo que não vai ser substituído por uma inteligência artificial? Ou não? Não foi isso que eu disse. É uma questão de... É uma pergunta, já. Eu acredito que ninguém vai ser substituído pela IA, mas você pode ser substituído por alguém que domina a IA na sua área. Então, a IA vai acabar com várias profissões, nós temos estimativas aí de 60%, 70% de profissões que vão ser abaladas. Na verdade, a gente vai precisar de uma reestruturação educacional. E as evoluções que nós tivemos, revolução industrial, o que se trocou foi o trabalho braçal. Nós estamos agora pensando em substituição do trabalho intelectual e isso gera um impacto. Eu acredito que a IA ela é um complemento, ela é muito importante, ela vai ser indissociável do ser humano. Você vê a inteligência artificial acessível que nós já tínhamos nos assistentes, Alexa, Siri, dentre outras, e agora você tem uma IA que você consegue colocar um óculos e entrar numa experiência imersiva e isso muda completamente. Então ela não substitui, mas os profissionais que a dominarem, com certeza eles vão ser mais requisitados. E você, Guto? Eu acho que o Milagre é otimista demais. Eu tenho plena ciência, confio, creio nessa tese de que grande parte da mão de obra humana será substituída por inteligência artificial. Basta ver, por exemplo, a fábrica da Tesla, do Elon Musk, e você não encontra quase ninguém dentro de uma linha de produção de veículo que, se a gente olhasse lá no modelo de Henry Ford, dependia 100% da mão de obra humana. Então, eu realmente acredito que grande parte da mão de obra será realmente impactada e substituída, principalmente, a gente já sabe, as repetitivas, não criativas, rapidamente perderão. É a história de algumas funções que antigamente já não existem mais hoje em dia, e a gente tem uma tecnologia que nem se compara ao impacto da IA. Então, eu talvez seja um pouco menos otimista, mas entendo que
talvez a mão de obra que domine a IA e consiga entregar algo a mais, sendo uma mão de obra especialista naquela sua função, com o uso da IA como acessória, ele entrega mais, ele entrega valor. Agora, nem todo mundo domina a IA. Eu acho que essa pessoa que não domina e tem uma função não criativa de repetição, rapidamente vai ser substituída. Com quem você se associa aí, meu Não, eu estou num meio termo aqui. Eu acho que vai ter uma transformação do trabalho. Então, o que acontece? Como na época você era do interior, também sou, você vai lembrar, não sei se você lembra dos cortadores de cana, que foram substituídos pelo maquinário agrícola. Então, esse povo todo vai ficar sem emprego? Não ficou, eles mudaram para outras profissões. Então, o que vai acontecer com a IA é que ela vai transformar muitas coisas que são feitas pelo ser humano, vão poder ser delegadas com a supervisão. Então, o que eu concordo com o Milagre é isso, né? A gente vai ter as pessoas que não aprenderem a usar a IA, elas vão ser superadas, como aconteceu, na verdade, com quem antigamente aprendi. Eu fiz datilografia com 12 anos na escola Hamilton de Boituva. Era um diferencial tecnológico, você concorda? Era um diferencial. Hoje já não é muito, né? Mas eu diria assim, então é uma coisa importante. Quem sabe mexer com a IA, ela vai ter uma preferência no mercado de trabalho e é isso que nós temos que investir, em letramento. Mas tem uma grande vantagem que é o seguinte, aquela história de ter que aprender programação, botar a criançada, acabou. Não vamos precisar mais saber programar, vamos saber pedir com linguagem natural. E o que é uma coisa importante, né? Quanto mais, assim, você for experiente, tiver mais idade, melhor você sabe se expressar. Então eu brinco que é a vingança dos velhos, na verdade, porque você pega as big techs todas, estão contratando muito mais, agora 50 a mais. Olha que maravilha. Que então, legal. Assim, a IA nesse ponto é mais inclusiva no que diz respeito a empregos. Então, nesse ponto agora eu vou mais assim, no meio termo entre os dois. Porque tem que saber pedir, né? E aí, Laura, agora a gente já tem um mais otimista, outro mais pessimista e um no meio termo. Agora acho que não dá para inaugurar mais um. Eu vou nunca do jurídico. Exato. Para que lado você vai, Laurinha? Eu acho que depende, brincadeira. Não quero tomar lados aqui. Não, eu acho que não só a inteligência artificial, que nós teremos que ter essa inclusão, mas o mundo digital como um todo. Quem não está apto aqui ao mundo digital, quem não está dentro do mundo digital, está fora da sociedade. E isso, óbvio, que impacta a questão dos empregos também. Sem dúvida, vai afetar, eu acho, de uma forma mais pessimista, sim, muitos empregos. E vai ficar na frente quem souber lidar justamente com esse tipo de tecnologia. Porém, eu entendo que tem alguns empregos, tem algumas questões que não tem como você delegar. Então, por exemplo, nós estamos... Vou entrar vamos na pauta. Uma pauta aqui. Nós temos um grupo de trabalho hoje que foi instituído do CNJ, que eu faço parte também, que o ministro Barroso, né, que hoje é presidente do STJ, ele tem uma aptidão muito grande para as tecnologias. Então, a filha dele trabalha com direito digital. A filha dele, exatamente, a filha dele trabalha com direito digital e trabalha muito bem, inclusive, e ele é muito adepto à questão das tecnologias. E ele pediu que fosse criado esse grupo de trabalho justamente para regulamentar e trazer o quê? A utilização da inteligência artificial dentro do Poder Judiciário. Então, e nós tivemos vários estudos ali dentro desse grupo de trabalho para atualizar a Resolução 332 que já existe hoje, mas o quanto a inteligência artificial ajuda em várias questões das decisões ali do Poder Judiciário, mas o ato final de dar a decisão precisa do juiz, precisa que a pessoa olhe ali a questão, a situação e analise, precisa desse valor de juízo que tem de uma pessoa, que isso uma IA não vai poder entregar. Então, assim, tem várias questões que a inteligência artificial é sensacional. Outras que não tem como substituir, é impossível. Solano, interessante isso, porque eu acho que a inteligência artificial no judiciário, ela vai servir muito em relação às demandas repetitivas, né? Aquelas teses de direito que são ações praticamente iguais, onde só são alterados os CPFs envolvidos, né? Isso pode gerar, no fim das contas, celeridade, que é o que a gente tanto cobra da justiça. Como é que você vê o uso da inteligência artificial no judiciário? Vamos comparar com o que está acontecendo no mundo, por exemplo. Temos o modelo da Estônia, que criou uma vara de pequenas causas que usa inteligência artificial para julgar questões de até 7 mil euros em primeira instância. Eita. E a parte sucumbente que, né, ela pode recorrer para um juiz humano. Isso está acontecendo também na China, na região de Xangai. Eu acredito que a Constituição brasileira não permite que você tire o juiz da linha de frente, porque nós temos o direito de ser julgados por um ser humano. Então eu acho que a questão não é se pode ou se não pode, a questão é que não se deve.
leve, né? Então, assim, eu acho que nem acontece com a eugenia, por exemplo. Eu posso criar ali numa inseminação artificial, escolher o zigoto para que nasça um filho homem, loiro, que seja alto, e a gente não faz por quê? Por questão ética. Cientificamente, ela é possível. Cientificamente, eu posso deixar o algoritmo julgar o caso, mas eu acho que moralmente não. Nós temos o direito, na verdade, constitucional, de sermos julgados por um juiz humano, que eu posso tentar ir lá e convencer que meu caso é diferente do massificado, e se eu tiver totalmente errado, né, como o professor Ricardo Saeg fala na PUC, ainda tenho o direito de pedir misericórdia para o juiz. Clemência. Uma clemência, e isso não cabe a uma IA avaliar, né? Então, claro. Eu acredito que a tecnologia vai continuar, mas existem, assim, até onde ela pode ir, e aí, no caso, a ética e a moral, ela evita. E aí, o Guto Durso? Porque isso aí está sendo discutido no judiciário, mas na advocacia já chegou a inteligência artificial. A gente vê vários escritórios aí já se utilizando da ferramenta, principalmente em jurimetria e análise de decisões, né? É interessante. Para a gente pensar em decisões judiciais por inteligências artificiais, eu sou contra, de plano, mas às vezes para multa de trânsito, alguma coisa não tão significativa, não tão relevante, no futuro, quem sabe, mudando a lei, etc. Mas mesmo assim tem uma preocupação, porque tem gente que fala assim, não, robô decide melhor que ser humano. Muita gente fala isso. E como seria essa decisão? Eu falo, não, ele estuda toda a jurisprudência, estuda toda a doutrina, estuda todas as leis e ele entregaria um resultado melhor com o ser humano porque ele não tem a vivência, ele não tem os traumas, ele não tem o que passa no nosso córtex pré-frontal, que é todo esse filtro da nossa vida. Então, em tese, ela decidiria melhor que um ser humano. Bem que até com inteligência artificial tem algumas resultados de pesquisa que apontaram em jurimetria que os juízes são mais rigorosos antes do almoço do que depois do almoço. Interessante. Isso é interessante e realmente é um fato. Então, talvez, numa ideia utópica, o robô poderia decidir melhor que o ser humano. Mas, como todo bom perito, a gente sabe que toda tecnologia tem bug. Toda tecnologia tem uma vulnerabilidade que seja, mas ela nunca é inviolável. Nenhuma é. E diante disso, o advogado talvez poderia viver a encontrar palavras-chave que gerariam um resultado positivo. Ao invés de pensar em teses, ele procuraria bugs. Então imagina que fala, não, eu descobri uma coisa na SA. Se você escrever na página 3 uma palavra em branco que não dá para ler, mas para IA ela lê, porque o ser humano não vai ver, e você coloque tal código, tal ordem, ela vai decidir positivamente. E isso, até ser descoberto, seria um prejuízo enorme, imensurável. Então, só por essa hipótese da vulnerabilidade do sistema, numa hipótese de um bug, eu já me assusto com a decisão por inteligência artificial. Mas, tem um dado aqui, eu tô com dados do CNJ divulgados no Conjur. Em 2023, cada juiz brasileiro julgou, em média, milagre, em média, cada juiz julgou 2.063 processos. Por ano? Por ano. Isso, dados de 2023, dados do CNJ divulgados no portal Consultor Jurídico, Conjur. Cada juiz. Significa que, assim, naturalmente, esses juízes não se dedicaram, assim, com precisão em todos os detalhes de cada um dos 2.000 processos, porque isso é humanamente impossível. Então, como é que funciona hoje? Com os seus assessores, com assistentes que fazem o quê? Analisam e minutam, né? Deixam ali um rascunho de decisão que depois vai ser reavaliada e assinada ou não, ou alterada. Enfim, é assim que acontece hoje. Então, a inteligência artificial não substituiria o juiz, substituiria o assistente, no meu ponto de vista. Ou seja, concluímos que alguma parte da mão de obra vai ser substituída. Eu acho também. Tá minha tese aí, você Eu acho também. E como é que você vê? É uma situação bem complexa. Eu acho que todos nós estamos buscando respostas ainda. Eu não ouso colocar uma resposta. A gente tem acompanhado casos. A gente teve um caso do juiz colombiano que foi muito criticado por citar o ChatGPT. E ele coloca muito bem no sentido de que ele fez uma conjectura com outras fontes. E não foi só aquilo utilizado. Por outro lado, lá da advocacia, nós tivemos casos de advogados representados por jurisprudências que foram inventadas, ementas que não existiam. É a tal da como que é? Alucinação. Alucinação. O que demonstra, se você colocar um prompt errado, em cena, um teatro, etc., ou algo nesse sentido, pode gerar esse conteúdo.
Mas tem jeito de evitar também, né? Tem. Os prompts por exemplo, legislação, você dá o comando de que ele só pode consultar a legislação. Não, ele pode inventar, mesmo pode assim, criar. Só consulte a legislação do site Ele inventa a Planalto. jurisprudência, ele inventa a doutrina que nunca foi escrito, ele cita a lei errado. Até porque não é muito claro ainda como ele consegue acessar a base de judiciário. Que não é aberto. Que não é aberto. Então, poxa, como é que ele consegue acessar a base do TJ de Pernambuco, do TJ de São Paulo? Isso não é claro. Seria muito simples fazer uma IA privada do judiciário, exportar essas bases de dados e dar inteligência para a jurimetria. Eu entendo que a IA, ela vai sim atuar no sentido de suporte, otimizar tarefas burocráticas, sempre com o double check, com a revisão. Exato. Eu estava assistindo um podcast gringo e eles já estão conjecturando a IA como a futura substituta, os prompts, como futuro substituto dos navegadores. Aquele navegador que você usa, Firefox, Chrome, Internet Edge, ele pode ser substituído. Existem pessoas que não vão mais no navegador, não vão mais no buscador, eles vão na IA. E isso vai chegar de forma invariável também para a justiça. Então, nós vamos ter que ter essa ferramenta como instrumento de uso, mas verificação sempre, curadoria sempre. Pediram os colegas aqui. Quem quer falar? Só um detalhe. Em tese, isso já acontece, porque a geração Z procura resultado mais no TikTok do que no Google. E o resultado que o TikTok entrega nada mais é do que conteúdo relacionado por IA. Então, eles estão procurando muito mais respostas no IA. Tipo, que restaurante que está em alta? Ele joga no TikTok em vez de procurar no Google. Exato. E aqui é justamente de ter, novamente falando de ter alguma regulamentação como uma baliza, porque lá dentro dessa resolução, dentro do CNJ, nós trazemos também essa questão ética. Que não é só fora, a gente tem que pensar nisso também, em como se utilizar. E fizeram um estudo de quantos juízes já se utilizam da IA de alguma forma, ou de um chat GPT, que é digamos, o mais simples aqui. E o número foi, eu não lembro exatamente o número, então não vou falar para não passar a informação errada, mas foi um número muito alto, muito alto. Então, assim, isso mostra que, de fato, isso já está acontecendo, não tem como nós ignorarmos essa realidade. Então, como lidar da melhor forma com isso e de forma ética, que eu acho que é o ponto mais relevante aqui, né? Fala, Solano. Não era isso, eu participei até de um curso que teve para os juízes aqui em São Paulo, foram 600 juízes, curso de engenharia de prompts, né, para ajudar a usar as IAs generativas. Vão usar. O que a gente tem que sempre ponderar é, será que eles vão ser substituídos? Nem eles querem. Na verdade, eles também não querem, eles também acham errado. Então, a grande questão é que a gente tem que deixar o pessoal que está nos assistindo, assim, eu acho que tranquilo, porque parece ser um consenso entre a advocacia e o judiciário, principalmente, que a gente não vai substituir o ser humano da responsabilidade pelo julgamento. Agora, ter ferramentas de apoio, isso é normal, vai ter e vai ajudar e vai melhorar a produtividade, que, aliás, o judiciário precisa. E isso é muito estranho, os advogados usando inteligência artificial como uma ferramenta e no judiciário, não, né? No judiciário, não. E outro, eu, que gosto muito da cultura dos precedentes, acho que a inteligência artificial vai ajudar a trazer segurança jurídica, porque se ela for alimentada e estimulada a seguir os precedentes das cortes superiores, vai evitar esse tanto de ação e hoje, divergente, ação idêntica num juiz e no outro, decisões diferentes. Essa é a pior parte da advocacia. Eu não sei vocês, meus amigos advogados, é explicar para o cliente que a ação dele é idêntica do outro, o primo um ganhou e o outro perdeu. Por quê? Porque juízes diferentes. O vizinho ganhou e ele perdeu. E às vezes na mesma Câmara. Pois isso é muito difícil. Então, eu torço para que dê muito sucesso lá, viu? Teremos audiência pública em breve, estão todos convidados. Quando tiver, traz pra gente que a gente vai divulgar. Nós estamos aqui na reta final do nosso programa. Eu quero abrir aqui um minutinho para cada um fazer aí as suas considerações finais e dizer onde o nosso público, a nossa audiência pode encontrar mais sobre o trabalho da comissão, das perícias do José Milagres, dos conteúdos do Luiz Augusto Durso, que está todo dia na televisão, o cara mais televisivo do Brasil, o Guto Durso. E a Laura... Ainda. E a Laura que está lá no grupo de trabalho, tanto no CNJ, quanto também tem esse trabalho tão legal que foi feito lá na subcomissão da reforma do Código Civil. José Milagres. Quero agradecer essa oportunidade, o convite, sempre muito válido poder discutir sobre esses temas atuais imprescindíveis para a sociedade, inteligência artificial, crimes cibernéticos, direito digital como um todo. Não é novidade que o Brasil vem avançando nos regulamentos. Nós temos desde 2012 as leis de crimes informáticos, os projetos de lei de IA avançando bastante. E em relação a crime cibernético, eu gosto de deixar uma dica que é fundamental, que é informação. Sempre as pessoas pedem orientações de segurança para evitar crimes cibernéticos. É muito fácil você falar firewall, IDS, duplo fator de verificação,
Mas a verdadeira segurança, ela é educação, né? Ela é informação. A gente costuma dizer que informação é linha tênue que separa a pessoa de ser vítima, engrossar a longa fila de vítimas de crimes cibernéticos no Brasil. Sobretudo numa era em que o criminoso ele é muito mais criativo do que técnico. O criminoso hoje ele tem central de telemarketing, ele se comunica bem, ele trabalha com gatilhos mentais, ele falsifica o 0800 do banco e ele tem seus dados pessoais. Muitas pessoas chegam lá no canal e falam, puxa, deveria ter visto esse vídeo antes, né? Mas a gente continua com esse projeto de conscientizar, informar. Então eu quero deixar aqui o meu canal no YouTube, José Milagre. Nós monitoramos os golpes, a gente tem uma equipe de monitoramento de golpes, fraudes. Estamos sempre publicando lá. O objetivo é preventivo, que as pessoas cheguem antes. Eu quero deixar uma dica de livro. Rapidinho, vamos lá. Que o Solano falou aqui é muito interessante. Por que os generalistas vencem em um mundo de especialistas? Do Daniel Epstein, vai falar muito isso que o Solano falou, que você não vai precisar mais programar, mas vai crescer aquele que ligar os pontos e der o prompt correto. Luiz Augusto Durso. Em complemento ao milagre, a minha dica é seja um especialista e fique longe dos generalistas. É para terminar com divergência, né? Afinal, você é especialista em IA, você, por exemplo, como a gente escolheu se especializar em direito digital, é o que o mercado hoje procura e exige, porque cada tema é tão profundo. Parece que aqui a gente foi quase monotemático, né? Falamos muito de IA, porque realmente hoje é o tema. Isso vai mudar tudo. E aí, com computação quântica, com Apple Vision Pro, né, a realidade mista, a realidade aumentada, a gente vai ver as coisas mudando muito, não só no cenário jurídico, no cenário social e principalmente no cenário político. Então, vamos ver o que vai acontecer. Acompanhe o Luiz Augusto Durso sempre aqui no Pânico e também nas redes sociais do Pânico, com o Desserviço do Pânico. Isso é lá onde ele presta um desserviço te ensinando a como não cair em golpes. É isso aí. Laura Porto. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer estar aqui. Sem dúvida, foi muito bom. Aprendi mais do que qualquer coisa. Obrigada pelo convite, estar aqui com esses especialistas. E quero dizer que educação digital, comecem isso dentro da casa de vocês, não importa quantos anos você tenha, eduque os seus filhos e se eduque para evitar cair em todos esses tipos de golpe. A educação digital hoje, ela é imprescindível para lidar com esse mundo digitalizado. Curto e rápido, me procurem aqui no Instagram. Estamos aqui trabalhando pelo bem do Brasil e foi um prazer estar com todos vocês. Solano de Camargo. Eu sou um entusiasta da inteligência artificial. Eu acho que a IA generativa vai mudar a humanidade, como o advento da eletricidade e o uso comercial mudou. Então, eu acho importante, assim, quem tiver curiosidade, aprenda, porque nada mais vai ser igual ao que já foi um dia. E aí fica a minha dica. Quem quiser saber um pouquinho mais, eu tenho um livro sobre isso. Chama-se Engenharia de Prompts no Direito, pela RT, tem na Amazon e tem também nas redes sociais. Você pode me procurar, Solano Camargo. E quem precisar de alguma coisa da Comissão de Privacidade e Proteção de Dados e Inteligência Artificial da OAB, então estamos em todas as redes sociais, menos no Tinder ainda, nós não estamos. Mas de resto, é uma questão de... E na OnlyFans também não estamos. Mas estamos no Instagram, estamos no LinkedIn, estamos no Facebook. Agradeço o Kobayashi aqui, a Jovem Pan pelo convite, e é isso mesmo. Muito obrigado, meus amigos José Milagres, Luiz Augusto Durso, Laura Porto e Solano de Camargo. Que dia, hein? Muito aprendizado por aqui, aprendi bastante com todos vocês, foi uma honra enorme. A gente se vê na programação da Jovem Pan. Fiquem com Deus, até mais. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.